Torcedor do Flamengo, será que o Pedro vai deixar o clube? Olha, nós temos aqui uns rumores que levantaram a minha pulga atrás da orelha, mas calma que assim, é só um rumor por enquanto, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês, é o seguinte, aqui no site TransferFeed, que é um site que reúne os principais boatos e rumores sobre o mercado da bola internacional. E eu falo internacional porque é justamente esse boato que envolve o Pedro, jogador do Flamengo. Aqui nós temos um rumor, é apenas um rumor, da possibilidade do Pedro jogar no Ajax da Holanda. Aqui vocês podem ver que tem um texto, um resumo do que pode estar acontecendo. E eu vou ler para vocês. O atacante brasileiro do Flamengo, Pedro, era o principal candidato para se juntar ao Ajax, caso o acordo do clube para o seu principal alvo, Marcos Leonardo, fracassasse. O atacante do Al Hilal era a principal prioridade do Ajax, e o clube só teria intensificado seus esforços para Pedro se a chegada de Leonardo, o Marcos Leonardo, tivesse falhado. A mudança do jovem de 29 anos para Amsterdã agora é considerada improvável, já que Marcos Leonardo teria concluído seu exame médico. Diz-se também que a Juventus está interessada em Pedro, que já jogou na Europa pela Fiorentina. O atacante tem 6 partidas pela seleção, chegou ao Flamengo em janeiro de 21 e tem contrato até o final de 2027. Na atual temporada, na Liga Doméstica, ele marcou 10 gols em 17 partidas. Seu valor de mercado é estimado em 20 milhões de euros. Meus amigos, isso daqui nos acende um sinal de que é o seguinte, o contrato do Pedro está se aproximando do final. Vocês viram que ele tem contrato, tem mais 2 temporadas pelo Flamengo, pelo menos, tá? Essa de 2026, que é a metade agora, pro final do ano, e 2027 inteiro. E a gente está vendo que os clubes de primeira prateleira do futebol europeu estão sondando o Pedro. Então, assim, a gente está falando de Juventus e Ajax, fora outros candidatos. E considerando que o Pedro está fazendo uma temporada muito interessante pelo Flamengo, a tendência é que surjam mais clubes. Então, assim, o Pedro ainda está muito valioso no mercado. O Pedro ainda é um jogadoraço, tanto é que ele, para mim, é o melhor centroavante do futebol brasileiro com folga. E até em cima disso, eu vou compartilhar aqui essa notícia que foi de 2 dias atrás, mas só para complementar. O Ajax avançou pelo Marcos Leonardo em uma contratação por 146 milhões de reais. Isso aqui, rapaziada, foi o seguinte, essa notícia é de 2 dias atrás e hoje o Marcos Leonardo concluiu seus exames médicos, ou seja, ele vai ser jogador do Ajax. Pelo que nós entendemos, se essa negociação falhasse, se por algum motivo o Marcos Leonardo não fosse aprovado nos exames médicos, o Pedro seria o alvo. E assim, o Ajax está pagando 25 milhões de euros pelo Marcos Leonardo, cerca de 146 milhões e meio de reais. O Pedro certamente não valeria isso na visão do Ajax, né? Se eles estão pagando isso num jogador de 23 anos, o Pedro com 29, talvez chegaria uma proposta entre 15, 18, talvez 20 milhões de euros. E aí, eis a questão. O Flamengo, hoje, precisa muito do Pedro, correto? Será que não está na hora de começar uma renovação contratual? Até para espantar esses clubes que estão cada vez mais observando o Pedro de perto? E assim, estamos falando de um movimento que não é natural. O Pedro, com 29 anos, ir para a primeira prateleira do futebol europeu, mostra o patamar que o Flamengo coloca seus jogadores. Porque assim, estamos falando aqui, a gente se acostumou a falar disso nos últimos anos, de que para ir para o futebol europeu tem que vender cedo, vender com 22, 23 anos, 21, 20, 18, 19. O Pedro tem 29 e está sendo cotado para o Ajax, para a Juventus e fora outros, né? Por que não? Então assim, é um jogador extremamente valioso, é um jogador que tranquilamente, sem lesões, sem problema físico, ele te entrega mais de 20 gols por temporada, tranquilo, tá brincando, o Pedro entrega. É um jogador nível seleção brasileira, poderia ter ido para esse Mundial, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então assim, cara, o Pedro é um baita jogador, é o melhor centroavante do país, é um finalizador nato, além de ser multicampeão do Flamengo. Eu não iria me desfazer em momento algum do Pedro, tá? Na minha opinião, enquanto o Pedro for jogador profissional e quiser estar no Flamengo, para mim ele é o meu 9. Não interessa se tem uma oportunidade de mercado de trazer fulano, tá vindo uma estrela. O Pedro, para mim, é o titular absoluto. Eu, particularmente, nunca vi um atacante no Flamengo com capacidade de fazer tantos gols de maneira diferente quanto o Pedro. É gol de peito, gol de cabeça, é gol de direita, gol de esquerda, gol de pênalti, cara, é gol de voleio, é gol driblando todo mundo, é elástico, é cavadinha. O Pedro é fenomenal. Eu não negociaria o Pedro por hipótese alguma. Então, eu acho muito interessante o Flamengo já tratar de renovar o contrato do Pedro, botar aí mais 2, 3 anos pelo menos, para espantar qualquer possibilidade dele sair do clube. E centroavante é raridade no mercado. Nós vimos a importância de um centroavante nesses jogos de Copa do Mundo. O que o Haaland fez com a seleção brasileira é um exemplo. Não estou colocando Pedro no patamar do Haaland, mas estou dizendo a importância de você ter um centroavante fazedor de gols. Olha o Harry Kane com a seleção da Inglaterra.
Então, assim, é importantíssimo ter esse jogador e o Flamengo não pode perder o Pedro. Esse sinal do Ajax de possivelmente fazer uma proposta foi um aviso. Tipo assim, a Europa não esqueceu do Pedro. Pode chegar amanhã uma oferta da Juventus, uma oferta do Manchester United, uma oferta, de repente, do Tottenham, do Arsenal, enfim, do Chelsea. Cara, as possibilidades, elas existem. E por que não o Pedro não poderia olhar com bons olhos, quase aos 30 anos, jogar em um grande time do futebol europeu, disputar uma Champions League, de repente tentar voltar à seleção brasileira? Então é importante o Flamengo cuidar de um dos seus maiores ativos. E eu renovaria já de imediato, tá? Em meio a esses rumores, proposta ali, vamos aumentar o salário, vamos colocar 2, 3 anos aí. Pedro, tu é nosso, projeto de longo prazo, vamos continuar ganhando tudo aqui no teu time de coração, e acabou. Rapaziada, vídeo curto, quero saber a opinião de vocês. De fato, será que pode chegar uma proposta pelo Pedro? Será que o futebol europeu, de fato, vai colocar alguma coisa na mesa do Flamengo pedindo o nosso centroavante camisa 9? E você, venderia o Pedro ou não? Deixa aí nos comentários. Também vou pedir a sua ajuda. Me dê essa moral rumo aos 2 mil inscritos. Deem like no vídeo, se inscreva no meu canal. Compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos flamenguistas. E vamos juntos interagir aqui. Nós somos uma grande comunidade que fala de Flamengo diariamente. Forte abraço para você. Tenham todos uma excelente noite. Valeu, tamo junto.